Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria
Louvado seja o nome do Senhor. Pegue sua Bíblia. Vamos abrir no Salmo de número 53. Salmo de número 53. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está respirando, nem se for baixinho, diga glória a Deus. Sabe, não precisa assim, sabe? Não precisa ser alto, também não precisa ser baixo, também não precisa ser assim, assado. O importante é que você glorifique a Deus, né? A pessoa, quando ela vai no estádio, ela vai para gritar gol, não é isso? Se ela não grita gol, o jogo não foi bom. A pessoa, quando vem na igreja, ela tem que vir para dar glória a Deus. Se ela não der glória a Deus, não foi bom, não foi bom. Amém? Então, já diga aí para o seu irmão que está do seu lado, já prepara ele, falou, se você der glória a Deus, você vai sair daqui abençoado, e se você não der glória a Deus, você vai sair daqui beliscado. Eu vou beliscar você para ver se você dá glória a Deus. Aleluia. É porque, o que a pessoa vai fazer se você beliscar ela? Ficar brava, ela não pode, irritada não pode, ela está dentro da igreja. Então você belisca, ela dá glória a Deus, que é para poder suportar, Amém, irmão? Então vamos lá, Salmo de número 53. Diz assim a palavra de Deus. Vocês acharam? Amém. Preste atenção nisso, olha. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Amém? Então vamos nos assentar para a gente poder meditar nessa palavra aí. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olha que parece que Davi está escrevendo esse salmo vivendo nos dias de hoje, né? Parece que ele está vendo as coisas que nós estamos vendo. Parece que ele está vivendo no mundo que nós estamos vivendo. Então, veja que a palavra de Deus, ela trata essas pessoas que acham que Deus não existe, que não existe nada relacionado com Deus. A Bíblia trata elas de pessoas insensatas, porque o texto fala assim, diz o insensato. Isso não tem nada a ver conosco, né? Essa palavra aqui, por exemplo, não é para a igreja sabe que Deus existe, a igreja vive debaixo das mãos poderosas do Senhor, mas isso aqui tem tudo a ver com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente se relaciona, às vezes pode ser com as pessoas da sua casa, às vezes com as pessoas que você trabalha, e às vezes você não consegue entender isso, fala, puxa, como que essa pessoa pode achar que Deus não existe? Como que ela pode viver sem dar glória a Deus? Você já parou para pensar que tem gente que passa o dia inteiro sem se relacionar com Deus? A pessoa não faz uma oração, a pessoa não dá um glória durante o dia, porque não é só para o culto que está reservado a gente dar glória a Deus, a gente pode dar um glória a Deus lá no nosso trabalho, onde nós estivermos, né? Existem pessoas, por exemplo, que tudo que acontece para elas não tem nada a ver com Deus, né? Elas ainda contam com a sorte, elas ainda contam com os benefícios que alguém pode gerir para ela. Então a pessoa ela vive uma vida e um mundo totalmente alienado de Deus. Algumas, até se você perguntar para elas assim, você acredita em Deus? Elas vão dizer assim, eu acredito,
mas ela acredita somente de expressão, de palavra, mas a vida que ela leva é uma vida de quem não acredita em Deus, porque ela não se relaciona com Deus, né? Então a Bíblia fala que essas pessoas, que pode ser nosso parente, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um pai, um amigo, a Bíblia fala que essas pessoas, nós temos que ter paciência com elas, porque elas só são insensatas. Insensatas. E por que elas não acreditam muitas vezes em Deus? Porque elas não, olha, isso que eu vou falar para você, eu falo com todo respeito, e eu falo isso para mim também, né? Elas não acreditam em Deus porque elas não estão vendo Deus nem na gente, nem na gente. Às vezes elas não estão vendo Deus, né? E por isso então elas não acreditam. O fato delas não ver Deus na gente é muito preocupante. É muito grave isso. Isso é muito grave. É sinal que a nossa vida é uma vida de fé, somente de aparência. Então, para que as pessoas possam ver Deus na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de fato. Nós precisamos, né, ter a mesma temperatura da igreja lá em casa, a mesma temperatura também no trabalho, a mesma temperatura comprando e vendendo, se relacionando, entrando em algum lugar e saindo de algum lugar. A Bíblia fala que bem-aventurado nós vamos ser quando nós entrarmos, e nós precisamos ser bem-aventurados quando nós sairmos. Então, assim ajuda as pessoas a acreditarem. Mas quando elas olham para o mundo, presta atenção nisso, realmente é difícil. É difícil nos dias de hoje. As pessoas, elas estão muito longe de uma convivência natural com Deus. Quando a pessoa, por exemplo, ela está andando por esse mundo, o que ela vê? Ela vê um mundo sendo construído, ela vê uma cidade sendo construída. Ela vê gente trabalhando, gente realizando, ela vê gente fazendo. Então, qual que é a visão que a pessoa tem? É que a cidade se levanta, é que as pessoas trabalham, é que existe a produtividade humana. Então, as pessoas, elas conseguem ver o lado humano das coisas, o lado natural das coisas. E aí nós vamos nos deparar com o quê? Com prédios sendo construídos. E quem que está construindo esses prédios? São os engenheiros, são os arquitetos, são os profissionais. Nós vamos nos deparar com avenidas sendo estabelecidas. Nós vamos com o shopping center. Nós vamos nos deparar com lugares maravilhosos que são preparados para que a gente possa estar, restaurantes, e a gente vai ver gente fazendo lá a refeição, fazendo a comida para a gente se alimentar. Nós vamos nos deparar, por exemplo, com o conforto. Você já parou a pensar no conforto desse mundo? É tremendo o conforto desse mundo. Mas tudo que você usa de conforto, você vai dizer assim, puxa, isso aqui foi aquela empresa que fez, ela tem a patente. Olha, esse portão ele abre automaticamente porque aquela pessoa teve essa ideia. Olha, na minha casa eu não tenho mais chave porque eu só coloco a mão na porta, a fechadura já me reconhece, ela já abre a porta para mim, né? Outros não põem nem a mão mais, já é leitura, né, facial, leitura dos olhos, leitura da face. Você pega um aparelhinho como esse aparelhinho, você digita aqui alguns numerinhos que nós aprendemos lá no primeiro ano de escola, e a gente consegue acertar uma pessoa que está do outro lado do mundo. E em caráter de momento a gente consegue então falar com ela. É uma coisa tremenda. Então o que a gente vê isso? A gente vê a ciência, a gente vê a tecnologia, a gente vê o homem sendo cada vez mais ativo, e a gente vê esse mundo humano. A gente olha para o mercado financeiro, e a gente vê que o mercado financeiro, ora está em alta, e ora está em baixa. Mas por que ele está em alta? Ele está em alta porque aquela empresa fez isso. Por que ele está em baixa? Ele está em baixa porque aquela empresa cometeu aquela falha. Então, quando a gente olha, por exemplo, a indústria, aí a gente fala assim, poxa, a indústria,
ela está a todo vapor, ela está produzindo, e você tem tudo. Você vai no supermercado, o que você tem lá? Você tem uma prateleira para você escolher. Qualquer tipo de alimento, você tem diversas qualidades, diversos fabricantes, e você não pensa em Deus, você pensa no fabricante. Você não pensa em Deus, você pega, eu tenho certeza que muitos aqui pegam um alimento e vai ver se o alimento, quanto ele tem de carboidrato, quanto ele tem, né, de caloria, mas ele não vai ver, né, nada a respeito de Deus. Ele está pensando naquilo que o alimento pode produzir para ele. Quando você olha para o comércio ele chega, ele abre que hora? Ele abre, na grande maioria, 9 horas. E o comerciante chega lá e abre a porta, né? E ele fica esperando você chegar. E você sai de casa e você fala assim, eu vou naquela loja, eu vou naquela outra loja. E você olhando, se a gente pudesse subir num lugar alto, a gente iria ver as pessoas, elas cruzando, passando entre elas, algumas se cumprimentando, respeitando, outras nem se cumprimentando, nem se respeitando, e elas iriam seguindo o curso da sua vida. Por quê? Porque o dia começou, mas o dia vai acabar, e ninguém tem tempo para gastar, e está todo mundo naquela correria, e as pessoas vivem no meio desse conteúdo, e eu pergunto para você, aonde que está Deus nisso? Deus não está. Deus não está. E a pessoa, então, ela não consegue assimilar que existe um Deus, porque ela não come porque existe Deus. Ela come porque ela trabalha, porque o patrão paga o salário dela. E ela pega o salário dela e ela vai no mercado e troca o salário por alimento que está lá no mercado. Ela pensa que o arroz, ele brota na prateleira. A pessoa pensa que o leite deve ser uma mistura química. A pessoa pensa que os alimentos, eles surgem de máquinas. Eles não pensam em Deus, não tem motivo de pensar em Deus. Então veja que esse mundo, ele é um mundo de aparência. E nessa aparência que o mundo tem, ele não revela Deus em nenhum momento. Não está escrito Deus nas mercadorias, não está escrito Deus nas lojas, não está escrito Deus em lugar nenhum, não está escrito. O que você vai achar às vezes são alguns versículos mais usados como fórmula assim de motivação do que realmente de expressão da palavra. Veja que em Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 17, versículo 20, quando Jesus está falando com os seus apóstolos a respeito do reino de Deus, então a Bíblia fala que ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Mas a resposta que Jesus dá já é porque naqueles dias o mundo já também imprimia na vida das pessoas essa mesma condição. Então ele fala assim, que interrogado pelos fariseus, Jesus respondeu para eles a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, ele fala aí, né? Não vem com visível aparência. Olha o que ele está dizendo aí. O reino de Deus, repita comigo, o reino de Deus não vem com visível aparência. Era isso que Jesus estava dizendo. Falou, o reino de Deus, vocês não podem assimilar ele como o reino desse mundo. Porque esse mundo tem sinais, mas o reino de Deus, por ora, não tem aparência. O nosso Deus, a gente não vê. O nosso Jesus, hoje, naqueles dias, eles estavam vendo. O nosso Jesus hoje, a gente não vê. O Espírito Santo, a gente não vê. Os anjos, a gente não vê. Então, o que a gente vê é o mundo de aparência. E é por isso que as pessoas, elas têm tantas dificuldades de poder entender, porque os prédios surgem por causa dos profissionais, as avenidas por causa do poder público, as coisas chegam na sua casa por causa do correio, por causa
do iFood e você vai se acostumando com isso. Você não pede uma coisa, por exemplo, para alguém, um jantar, um almoço, e você fala assim, eu vou orar para ver se chega certo. Você não vai orar por isso, você fica tão somente aguardando a sua campainha tocar, porque você sabe que ela vai tocar. E se ela não vai tocar, se ela não tocar, você vai ficar extremamente irritado, vai descarregar o seu fel e a sua bilis na pessoa que você tinha combinado de poder almoçar, de poder jantar. Então nós não temos mais esse costume, nós não temos um mundo em que o reino de Deus está visível. E é isso que nós precisamos entender. Que você conhece Deus porque você está no reino de Deus. Mas as pessoas não têm essa mesma oportunidade. Então é através de nós que elas vão precisar encontrar Deus, conhecer Deus. É preciso que você fale sobre Deus para as pessoas. É preciso que você ensine às pessoas quem é Deus, o que foi que Deus já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele pode fazer. Para que as pessoas, então, elas possam passar a acreditar, porque dá impressão, se você olhar o mundo naturalmente, dá a impressão que Deus não existe. Dá a impressão que as coisas estão acontecendo automaticamente. Alguém comprou, então tem que construir. Alguém vendeu, então tem que mudar. Alguém tem o desejo, então a indústria tem que fabricar. Ninguém quer mais, a indústria tem que parar. E assim são as coisas. Mas a palavra de Deus fala que existem algumas maneiras de nós revelarmos Deus para as pessoas. E você precisa saber disso. Como que nós podemos então revelar o nosso Deus para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos? Não vai ser mais através disso, através das coisas que nos rodeiam. Mas nós podemos, por exemplo, fazendo com que eles voltem no início de tudo. Porque se eles olharem o mundo hoje, eles não vão ver Deus. Mas se eles, por exemplo, se nós levarmos eles a Gênesis capítulo 1, versículo 1, e fizermos eles pensarem nisso, e dissermos assim para ele, olha, você está vendo esse mundo de hoje? Eu estou vendo. Você conhece esses países? Conheço. Então, mas não foi sempre assim. Eu quero te mostrar uma coisa. Você quer ver? Aí você pega a sua Bíblia e abre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e mostra assim para ele, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a... Então nem existia céu, nem existia terra. A Bíblia está dizendo que no princípio existia o que então? Deus. Diga assim, no princípio, o que existia era Deus. Era Deus, pessoal. Então, as pessoas não sabem disso, elas olham para o mundo de hoje, mas elas não conseguem entender isso. Mas a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tem um ponto, os irmãos sabem disso, entre a criação e o que nós vamos ler agora, tem a rebeldia de Lúcifer no céu, ele vai ser expulso do céu, e por isso que a terra, porém, vai ficar sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja só que coisa, eles precisam saber disso, que antes de que tudo isso que a gente vê, só existia Deus, e que aí Deus é que foi fazendo, não tinha prédio, não tinha cidade, não tinha nada, e Deus foi construindo tudo. E aí você pode mostrar para eles, por exemplo, a obra da criação de Deus, que foi Deus que fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez as águas, e separou as águas doces das águas salgadas, e separou as águas de baixo, e separou as águas. Você sabia disso? Que tem águas de baixo e águas de cima. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que criou o sol.
Não existia, eles não sabem disso, eles acordam, são muito poucos, daqui ninguém acorda que o sol ainda vai nascer. Aqui as pessoas quando acordam, o sol já está nas 10 horas, 11 horas. Mas quando eles acordam, eles olham e o sol está lá. Então não existe Deus, o que existe é o quê? É o sol. E quando o sol se põe, chega a lua, então não existe Deus, existe o quê? A lua. E junto com a lua vem as estrelas, então não existe Deus, existe o quê? Estrelas. Mas eles não sabem que foi o nosso Deus que fez o sol. Eles não sabem que foi o nosso Deus que fez a lua. Eles não sabem que foi o nosso Deus que fez as estrelas. Eles não sabem disso. Então a gente precisa levar eles lá e mostrar isso para eles. Por exemplo, quando a gente, vai falar sobre estas coisas, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 26, ele fala assim, já no tempo dele, ele fala assim, levantai ao alto os olhos e vede. Aleluia. Se eu falar assim para você, levante os olhos, levante, por favor, levante os olhos. Levante os olhos, levante. E o que você vê? Você vê o que todo mundo vê. Você vê um teto, porque hoje todo mundo está dentro de casa. Quando sai de casa já está dentro do carro. E de dentro do carro já está dentro do estabelecimento para onde foi. Se do trabalho, dentro do trabalho. Tem gente que não vê mais nada hoje. O que vê é laje. O que vê é lâmpadas. É isso que vê. Mas o profeta fala assim, levanta os teus olhos ao alto e vede. E ele faz uma pergunta assim, você pode fazer essa pergunta para as pessoas. Vamos lá fora. Levanta os olhos e olha para o céu. Quem criou estas coisas? Ainda que não exista nada. Porque ainda que não exista, presta atenção nisso. Ainda que não exista nada, ainda que esteja naquele dia, que não há uma nuvem sequer no céu. Quem já viu o céu limpo sem nenhuma nuvem? Quem já viu? Isso existe, eu já vi isso. Nesses dias, por exemplo, assim, onde tem aquela, é chamada de friaca, tem aquela friacazinha, o céu fica sem nuvem nenhuma logo pela manhã. Então mesmo que você leve a pessoa e você fala assim para ela, olhe para cima, o que você vê? Ela vai falar assim, eu não vejo nada. Ainda assim existe uma coisa para ela ver, que ela não sabe. E o que existe que ela não sabe? Ela não sabe que existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Aleluia. Ela não sabe que o primeiro céu é das aves, ela não sabe que o segundo céu é das nuvens, e ela não sabe que o terceiro céu, este é o céu, é a morada do Altíssimo. Não sabe disso, eles não sabem disso. Quem fez? Isaías pergunta, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo... Isso é tremendo, aleluia. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quando nós olhamos essas estrelas e nós falamos assim, eles olham e veem estrelas. Na cidade nem vê estrelas. Só quando eles levam uma pancada na cabeça, eles veem estrelas. Mas quando eles olham, eles não veem estrelas. Mas a gente não, quando a gente olha e vê as estrelas, a gente se lembra desse versículo. E aí você fala para sua esposa, quantas tem? E ela fala, eu não consigo contar. Eu falo, então você não consegue contar, você não. Aí a esposa fala assim, e você, maridão? Conta aí, quantas tem? Aí o maridão fala assim, eu também não consigo contar. Eu falo assim, então, mas o meu Deus sabe quantas tem. Até o nome de cada uma delas ele tem. Você está vendo aquela lá?
Qual? Aquela lá, aquela grande lá, aquela tá, eu estou vendo. Então, ela só está lá porque Deus chamou ela pelo nome e ela veio. Você está vendo aquela pequenininha lá? Estou vendo. Então, ela só está lá porque Deus chamou ela pelo nome e ela se apresentou. A Bíblia fala que é um exército de estrelas. E Deus tem um controle dela. Mas são tantas estrelas, mas o nosso Deus é maior do que elas. O nosso Deus é muito mais do que elas. Aleluia. Aleluia. Em Isaías 40, versículo 12, você fala assim: escuta, eu vou te mostrar Deus. Porque depois de ter se criado tudo, você vai dizer assim para a pessoa: você sabe quantos quilômetros tem a Terra? A pessoa vai entrar na internet e vai falar lá, tem tantos quilômetros. Você sabe quantos litros de água tem o mar? Você sabe quanto tem disso, quanto tem daquilo? E a pessoa fala assim: não, eu não sei. Mas Isaías capítulo 12 fala assim, que você pode mostrar Deus nisso. Você pode mostrar que Deus, o nosso Deus, foi Ele quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos. O profeta fala assim: quem recolheu na terça parte de um efa, foi ele quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, o pó de toda a terra. E foi ele quem pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Então, quando a gente olha o pó da terra, a gente não sabe quanto tem de pó na terra, quanto tem de terra, mas a Bíblia fala que Deus tem o conhecimento por medida. A Bíblia fala que ele mediu as águas na concha de suas mãos. Ele mediu o céu a punho. Então veja que nessas coisas nós podemos, não é um mundo de visível aparência, fala assim, não é um mundo de visível aparência. Diga assim: mas o meu Deus está vivo. Aleluia. O nosso Deus está vivo. Mesmo quando a gente vê os prédios erguendo, não é por causa dos homens, é por causa de Deus. Mesmo quando a gente vê a cidade funcionando, não é por causa dos homens, é por causa... Mas eles veem o mundo de visível aparência, mas nós, aleluia, nós somos adoradores. E os adoradores têm que aprender a adorar e a servir a Deus em espírito e em... Então a gente vê o que eles não veem. Mas nós podemos, a exemplo do profeta, mostrar. A gente, por exemplo, poderia perguntar para eles: escuta, você vê Deus? Eles vão falar assim: mas Deus não existe. E como que nós vamos, por exemplo, também poder mostrar que Deus existe? Lá em Jó, capítulo de número 38, na verdade nós temos aqui 2 capítulos, eu vou apenas pontuar parte de um deles. Mas você tem o capítulo 38 e você tem o capítulo 39, que você pode dizer assim para a pessoa: olha, você vai saber que Deus existe quando você fizer uma pergunta para você mesmo. Que pergunta é? Você vai saber que Deus existe quando você perguntar: onde é que eu estava quando tudo isso se fez? Porque foi isso que Deus falou com Jó. No capítulo 38, versículo 1, olha o que Deus fala com Jó. Fala assim: ó, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho. Então quem olhava o mundo de visível aparência, via o que? Um redemoinho. Diga, redemoinho. Mas Jó, no meio do redemoinho, ele encontrou quem? O Senhor. Você precisa tomar cuidado com isso. De repente você vê um vento, mas no meio daquele vento está quem? O Senhor. De repente você vê alguma coisa e você pode não valorizar aquela coisa, mas no meio daquilo está quem?
O Senhor. O mundo pode não ver o Senhor, mas nós precisamos ver o Senhor. Aleluia. Então a Bíblia fala que no meio de um redemoinho, e no versículo 2 fala assim, ele fala assim para Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então Deus está perguntando assim: quem são essas pessoas que tentam explicar as coisas desse mundo sem me colocar no meio? Quem são essas pessoas que tentam explicar as coisas que existem nesse mundo sem falar que eu sou o Criador delas? Essas pessoas, elas vão ter um problema com Deus. Essas pessoas que vêm cheias de tabelas, cheias de regras, essas pessoas que vêm com 20 milhões de anos atrás, essas pessoas que aparecem com ossos, que aparecem com cavernas, que aparecem com a evolução humana, essas pessoas, Deus está perguntando delas aqui, quem são essas pessoas que escurecem os meus desígnios, esconde os meus feitos e tenta enganar as pessoas para dizer que eu não existo? Quem são essas pessoas? E elas usam para me esconder, elas usam para me ignorar, elas usam palavras sem conhecimento. Versículo 3, ele fala assim para Jó: se prepara, cinge, pois, os teus lombos como homem. Fala para quem está do teu lado aí, fala: se prepara, se prepara, se prepara. Aí Deus vai falar assim: eu não existo, eu não existo. Onde estava tu, versículo 4, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem foi que fez a terra? Quem que mediu a terra? Então está uma briga danada aí, terra redonda, terra quadrada. Pergunta aí, fala aí, é redonda ou quadrada? Fala aí. Está uma briga aí danada. E ele está perguntando: mas quem fez ela redonda? E quem é o autor da terra quadrada? E por que não falam comigo? Porque Deus está dizendo: fui eu que fiz a céu, fui eu que fiz a terra. Mas eles me ignoram. Eles me ignoram. Como que ela para de pé aí? No que ela está firmada? Qual é a pedra que está debaixo dela, dando sustentabilidade? Onde você estava quando eu fiz isto? Onde você estava? Pergunta e fala: Deus não existe? Versículo 8. Onde você estava? Quem foi que encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas. Olha que coisa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, ele disse para o mar: ei mar, venha. E o mar veio. E ele disse para ele: até aqui você pode vir, daqui para cá você não vem mais. Aleluia, aleluia. Então quem olha o mar, o homem natural vê o quê? Vê o mar, porque é o mundo de visível aparência. Mas nós, quando olhamos o mar, nós vemos quem? Deus. Diga bem forte: Deus. Aleluia. Então ele fala aí, quando a gente chega lá na praia, e a gente vai chegando pertinho, e aquela onda vai morrendo, e morre nos nossos pés. O que a gente vê naquilo? A autoridade do nosso Deus. E a gente fala para o mar: é só até aqui que você pode vir, porque assim está determinado por Ele. Aleluia. O mar é grande, é enorme, mas o nosso Deus é maior. Aleluia. Glória a Deus. No versículo de número 18 ele fala assim: você tem ideia nítida da largura da terra?
Dize-me se você sabe. Onde está o caminho para a morada da luz? Onde que a luz mora? Explica para mim. Então, quando a gente vê a luz do dia, diga luz do dia. Eu preciso te explicar isso, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque tem gente que pensa assim, a luz do dia vem do sol. Não, não vem do sol, você precisa ver lá Gênesis novamente, porque quando você vê Gênesis, você vai ver que Deus criou o dia e Deus criou a noite. Quando Deus criou o dia, Deus criou a luz, e quando Deus criou a noite, Deus então permitiu as trevas. E aí lá em Gênesis vai falar assim, que para o dia, então já existia, então para o dia ele fez o sol, e para a noite ele fez, então ele não está perguntando de onde vem o sol, ele está perguntando assim, de onde vem a luz? De onde vem o dia? Então quando a gente olha para o dia, quando alguém amanhece e abre os olhos e está claro, a gente precisa avisar aquelas pessoas e dizer assim, por que está claro? Está claro porque é dia. Então você vê dia, mas eu no dia vejo Deus. Quantos vê Deus aqui? Aleluia. Então veja que ele fala, você tem ideia nítida nisso? Onde é o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Onde é a sua morada? Versículo 22 fala assim, acaso entraste nos depósitos da neve? Quem que faz neve? E viste os tesouros da Saraiva? Caiu neve aqui no Brasil, foi até uma coisa inusitada a quantidade de neve. O pessoal foi tudo lá e fizeram bonequinho de neve, e escorregaram na neve. Mas será que alguém disse assim, eles estão vendo neve, mas na neve eu estou vendo Deus. Eles não veem, eles veem neve, mas nós precisamos mostrar para eles que na neve existe Deus. Quem que tem que mostrar, irmãos? Somos nós que temos que mostrar. Fala, é você que tem que mostrar, irmão, é você que tem que mostrar, aleluia. Aí ele fala assim, versículo 23, que eu retenho até no tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho? Versículo 24, para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra. Onde está o caminho do vento? De onde vem o vento? De onde surge o vento? É isso que ele está perguntando, você sabe? Então quando vem aquele vento, que bate à porta da sua casa, e você então reclama, e você então fica agitado, quando vem aquele vento que arranca a sua roupa do varal, aquela roupa limpinha, e cai no chão, e suja tudo, e você fica bravo, você fica irritado, lembre-se que as pessoas estão vendo vento, mas quando a gente vê o vento, no vento a gente precisa ver Deus. Aleluia! Quantos podem dar aleluia? Aleluia! Aleluia! Versículo 28, acaso a chuva tem pai? Pergunta aí, fala, a chuva tem pai? Você conhece ele? A chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Quem é que produz o orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá luz à geada do céu? Então, sabe, são perguntas que a gente precisa fazer para o incrédulo. São perguntas que a gente precisa fazer para aquelas pessoas que não conseguem ver Deus. Porque é por causa disso que elas estão escritas. Versículo 31. Bom, eu acho que essas outras perguntas você não soube responder, mas essa você vai saber. Poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo? Ou soltar os laços do Órion? Falou, meu Deus, eu nem sei o que é 7 estrelo. Eu nem sei o que é o Órion. Nós podemos fazer alguma coisa com relação a isso? Nada. Nós só podemos respeitar diante disso que dentro das coisas que nós conhecemos e das coisas que nós não conhecemos, nós precisamos respeitar a existência de Deus. Fala assim, Deus existe. Fala assim, o meu Deus
está vivo. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus e glorificar? Sabe, Jesus, quando estava ensinando, ele pegou uma turma lá que estava com muita ansiedade, alguns que estavam até com depressão. E hoje, quando as pessoas estão assim, elas querem tomar ansiolítico. Por quê? Porque o mundo visível traz ansiedade. O mundo visível traz insegurança, porque a pessoa, ela coloca os alarmes, ela coloca a câmera, mas ela fica insegura. O mundo visível é perigoso, ela sai de casa e ela corre o perigo, ela corre risco. Nós temos perigo de assalto, nós temos perigo de atropelamento e nós temos perigos de enfermidades. E as pessoas, elas vivem debaixo de pressão, depressivas, ansiosas, e elas falam assim: eu preciso fazer uns exames. Por quê? Porque ela não conhece Deus. Eu preciso tomar uns ansiolíticos, eu preciso tomar uns calmantes. Por quê? Porque ela não conhece Deus. Mas aí Jesus mostra a Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 26, ele fala assim, aos que estavam ansiosos, ele fala assim: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Vocês estão ansiosos e preocupados porque vocês estão vendo esse mundo de aparência. Vocês estão olhando para os prédios, vocês estão olhando para o sol, vocês estão olhando para a lua, vocês estão olhando para as estrelas, vocês estão olhando para os carros, e por isso que vocês estão depressivos, amedrontados, por isso que vocês estão doentes. Ele fala assim: vocês precisam mudar isso, vocês precisam encontrar Deus nas coisas. Aí ele fala assim: eu vou ensinar vocês. Olhe, por exemplo, para as aves do céu, e veja que elas não semeiam, e veja que elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus disse assim: escute, presta atenção nisso. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Pergunta para quem está do teu lado, fala: você não vale mais? Você não vale mais? No versículo de número 28, ele fala assim: e por que vocês estão andando ansiosos dessa maneira, quanto ao que vocês vão vestir, onde vocês vão morar, onde que vocês vão trabalhar, o que vocês vão fazer? Considere isto, olhe isso de uma maneira diferente. Considerai como cresce os lírios do campo. Aleluia. Pergunta para quem sabe: você já viu os lírios do campo? Nunca viu? Nunca viu? Tem muita gente aqui que nunca viu um lírio, nem sabe do que está falando. Se nós não conhecemos nenhum lírio, olha a dificuldade dessas pessoas de conhecer Deus. Jesus, ele busca esse comparativo, ele fala assim: olha, não fica preocupado com isso não. Você não vê os lírios? Aí, se fosse para a nossa geração, fala assim: nós não conhecemos. Jesus ia falar: puxa, vocês não conhecem nada, vocês não sabem nada, vocês estão olhando somente para as coisas que não interessam, para as coisas que não acrescentam, vocês estão gastando o tempo de vocês com coisas desprezíveis. E ele continua dizendo assim: olhai então e observe os lírios do campo, veja, eles trabalham? Eles não trabalham. Eles fiam? Eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena, portanto, não vos inquieteis, dizendo, diga, que comeremos? Diga, que comeremos? Fala, que beberemos? Com que nos vestiremos? Presta atenção, não diga mais isso, não se preocupe mais com isso. Saia e olhe os passarinhos. Olha os passarinhos. Pastor, mas não tem nem passarinho mais, não tem nem um pardalzinho perto da tua casa? Não tem nem uma pombinha para você olhar? Olhe para as coisas e fala assim, puxa, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, olha isso. E Deus está cuidando, por um acaso Deus não vai cuidar de mim? Porque ele fala assim no 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios é que estão preocupados. Os gentios é que não conseguem ver Deus. Mas nós não somos, nós somos filhos. Quantos filhos tem aqui? Nós somos filhos, pois, por um acaso aos filhos, vosso Pai Celeste não sabe de que necessitais. Aí ele fala no versículo 33, não fica olhando para essas coisas, não fica olhando para esse mundo de visível aparência e se preocupando. Ele fala assim, é melhor você buscar em primeiro lugar o reino e a sua, e todas estas coisas vos serão quando as pessoas vão conhecer que existe Deus, diga assim, o meu Deus está vivo. As pessoas vão conhecer Deus, diz Eclesiastes, quando os maus dias chegar, aí elas vão conhecer Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele fala assim, antes que venham os dias maus, porque quando vier os dias maus, aí você vai ter noção que você vai precisar do Criador. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol, a lua, as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. É melhor você conhecer o Senhor hoje do que no dia em que tremeres os guardas da sua casa. Quem são os guardas da sua casa? Os teus braços. O dia que os teus braços não tiver mais força para te guardar, para te proteger, para te amparar, aí você vai ter noção que você precisa conhecer o Senhor. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os seus dentes, quando você não tiver mais dente, aí você vai dizer assim, puxa, eu estou ficando velhinho, e eu estou precisando do Senhor, aleluia. Então, quando vier os dias maus, as pessoas vão descobrir que elas desprezaram, no meio de tudo isso, algo que era muito importante. E o que era de mais importante era o Senhor. Quando os teus lábios, quais, versículo 4, quais as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, o dia que a sua voz for fraquinha, de você não ter mais força para falar, no dia que você levantares, no dia te levantares a voz das aves e todas as harmonias, as filhas da música se diminuírem, como também quando temeres o que é alto. Sabe quando a pessoa tem medo de subir até num banquinho? Porque a idade já está chegando, e ela fala assim, Deus me livre e guarde. Entendeu? Aí a pessoa, ela fala assim, Deus me guarde de subir nesse banquinho
Deus me guarde de subir nessa escada. Aí a gente vê que a gente precisa de Deus. Ou seja, Eclesiastes vai falar que nós vamos perceber que Deus existe quando nós estivermos sem a nossa juventude, porque a nossa juventude parece Deus. A nossa juventude muitas vezes substitui Deus na vida das pessoas. As pessoas, elas veem os seus anos, elas veem os seus dias. Elas olham o mundo de visível aparência e ela fala assim: eu ainda estou forte, eu ainda tenho perna, eu ainda tenho braço, eu faço da minha perna o que eu quero fazer, eu faço do meu braço o que eu quero fazer, a minha cabeça ainda pensa, então eu vou dar linha à minha imaginação. Mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas vão descobrir, quando as pernas ficarem fracas, os braços ficarem fracos, os dentes não houverem mais, e elas vão descobrir que elas então rejeitaram o Senhor, mas elas precisam do Senhor. Então, como que elas vão saber disso? Quando nós dissermos isso para elas. Por quê? Porque elas não podem querer o Senhor somente nos dias maus, porque a Bíblia fala, diga comigo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. No dia da tua mocidade. É agora que nós temos que lembrar. É quando a gente olha o nosso braço forte e a gente fala assim: puxa, meu braço ainda é forte, porque o meu Deus é vivo. Puxa, as minhas pernas têm força, porque meu Deus é vivo. Aleluia. Eu ainda posso desejar ir, eu ainda posso ter o direito de ficar, porque o meu Deus está vivo. Aleluia. Quantos servem um Deus vivo aqui? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Preste atenção, eu vou encerrar essa mensagem dizendo assim para você. As pessoas olham o mundo de hoje e elas veem essa tragédia. E elas dizem assim: essa tragédia, nem nisso elas veem Deus. Elas falam assim: isso aí é por causa do aquecimento global. Isso aí é por causa do desmatamento. Isso aí é por causa da camada de ozônio que está comprometida. Eu vou mostrar para você. Abacuque 3:8, presta atenção nisso. Olha o que fala o profeta Abacuque. Ele fala assim: acaso é contra os rios que o Senhor está irado? Será que é contra os rios que Ele está irado? Será que é contra o desmatamento que Ele está irado? Será que é contra o aquecimento global que Ele está irado? Será que é contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar? Ou contra o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Com quem será que Deus está irado, afinal de contas? Deus está irado com a humanidade, porque a humanidade não o vê, porque a humanidade não o glorifica, porque a humanidade não rende a Ele a glória que lhe é devida. Então, Ele permite que essas coisas aconteçam, mas mesmo quando vem uma enchente, as pessoas não se arrependem, e as pessoas veem a enchente, mas elas não veem nela a misericórdia de Deus. Mesmo quando vem o terremoto, mesmo quando vem a tempestade, mesmo quando vem o aguaceiro, mesmo quando vem o calor de 46 graus, as pessoas veem o mundo de visível aparência, e elas reclamam, e elas gritam, e elas choram, e elas investem em mais tecnologia, em mais ar-condicionado, em mais aparelho de aquecimento, mas elas não se rendem para olhar que além das coisas que existem de visível aparência, existe um mundo invisível, onde está no controle daquele que se chama Deus. Aleluia, pode aplaudir, glorificá-lo.
Você sabe que o mundo é grande. O mundo é grande. Escapa das nossas mãos. Mas você tem um mundo. Você tem o seu mundo. Você tem o seu mundo. O mundo que você vive, o mundo que você trabalha. Ainda que o mundo não veja Deus, porque você não está lá para poder mostrar para o mundo. Mas no seu mundo, você precisa mostrar para o seu mundo que além das coisas de visível aparência, Deus existe. E Ele está vivo. Diga, o meu Deus existe. E Ele está vivo. Vivo. Então, você é o atalaia. Você é o profeta. Você é o mensageiro. Você sabe que João Batista veio para preparar o caminho de quem? O caminho do Senhor. E a igreja veio para preparar o caminho de quem? O caminho da volta de Jesus. A igreja veio para preparar para o arrebatar. E nós precisamos avisar. Nós precisamos avisar as pessoas que não estão vendo que é por trás de toda essa visível aparência existe um Deus, existe um céu e existe um inferno. E quando nós estivermos, quando as pessoas estiverem alegres, você precisa mostrar para elas que a alegria não pode ser das coisas visíveis, mas a alegria, ela tem que ser voltada para o Senhor. Quando elas estiverem preocupadas, não se preocupar com as coisas que elas veem, mas elas devem se preocupar com o movimento das coisas do Senhor. Então, estando alegres, estando tristes, estando prósperas ou estando aflitas, elas devem estar prontas para adorar o Senhor. Então, no meio do desespero, as pessoas olham o desespero, mas nós não olhamos o desespero. Você não olha o desespero. No meio dos seus desesperos, quem que você enxerga? O Senhor. Eu nunca vi um crente desesperado. Está escrito desamparado. Nunca vi um justo desamparado. E não é a mesma coisa? Nunca vi um crente, fala assim, nunca vi um crente desesperado. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi um crente derrotado. Eu nunca vi um crente abalado. Eu nunca vi um crente desanimado. Eu nunca vi um crente vencido. Eu nunca vi um crente envergonhado. Por quê? Porque o crente não olha para o mundo de visível aparência. Mas o crente olha para o Senhor. Aleluia. O Deus dos crentes não são coisas. O Deus dos crentes é invisível. E por um acaso Ele não vê as nossas aflições. E por um acaso Ele não vê as nossas necessidades. Diante das nossas aflições Ele está dormindo. Diante das nossas necessidades Ele está de férias. Diante dos nossos apuros Ele está escondido. Não, diante de todas estas coisas Ele está vindo. Aleluia, aleluia. Ele está vindo. Por isso que diante dessas coisas o crente ele tem que ser diferente. Quando a gente encontra pessoas que falam assim, eu não posso com isso, eu não aguento isso, eu não vou dar conta disso, nós precisamos dizer para elas, eu sou diferente de você. Como assim diferente de você? Porque você não suporta isso, você não aguenta aquilo, você não consegue aquilo. Mas eu tudo posso. Naquele que me... pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Projete aqui para mim, projete aqui para mim. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Aleluia. Abacuque 3,
versículo de número 17. Aleluia. A igreja vai ler junto, numa única voz. Nós vamos declarar isso. Que muito embora, nesse mundo de visível aparência, as coisas possam estar caóticas, as coisas possam estar perigosas, complicadas, mas nós vamos olhar como que nós vemos isso, como que a igreja do Senhor vê isso. Então vai, 1, 2 e 3. Aplaudindo o Senhor, diga assim: o meu Deus está vivo. Aleluia, 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 igreja. O mundo precisa da gente. O mundo não suporta a gente, mas ele precisa da gente. Sabe? Nós temos que não só nos caracterizar pelo versículo no nosso carro, na nossa casa, não. Nós precisamos nos caracterizar em avisar as pessoas. Quando elas olharem e falarem assim: meu Deus, quando elas se assustarem, a gente precisa dizer para elas: se acalme, se acalme. Deus está vivo. Aleluia. Nós precisamos acalmar as pessoas. E nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Porque Jesus ainda pode fazer milagre. Jesus ainda pode salvar. Jesus ainda pode curar. Jesus ainda pode libertar. Diga: Jesus está vivo. Está vivo. Mas nós precisamos vibrar com isso. Isso não pode ser um segredo nosso. Isso tem que ser espalhado. A gente tem que mostrar, porque elas estão vendo prédio, elas estão vendo ruas, elas estão cegas, e nós precisamos dizer para elas: fecha os olhos, e elas vão fechar os olhos, e a gente vai dizer para elas: agora você vai abrir, e você vai ver Jesus. Aleluia. Quantos ainda creem em Jesus? Quantos ainda creem em milagre? Quantos ainda pode levar esta palavra a muitas pessoas e crer nesta palavra preciosa? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos glorificar. Aleluia. 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 Fecha os teus olhos aí aonde você está. Talvez você esteja naquela mesma condição que os apóstolos, que os discípulos estavam, no meio assim de uma tempestade, um mar revolto, e eles estavam dentro do barco, e Jesus estava dentro do barco, mas a palavra de Deus fala que Jesus estava dormindo, e aquela tempestade que agitava todo ao redor deles, passou também a afligir eles, passou a preocupar eles, mesmo a presença de Jesus ali, não dava para eles a segurança, e eles estavam ficando preocupados, e eles então resolveram despertar Jesus naquele momento, e eles foram lá e disseram: mestre, mestre, não te dá conta do apuro que nós estamos aqui passando? Eu quero saber
de verdade, eu quero saber quantos aqui nesta noite talvez estejam vivendo esta vida com Jesus no barco, mas inseguro, com Jesus no barco, mas com medo, com Jesus no barco, mas sem esperança, com Jesus no barco, mas sofrendo, com Jesus no barco, mas um pânico no coração. Quantos nesta noite precisam despertar Jesus? Quantos nesta noite precisam declarar: poxa, meu Deus, Ele ainda está vivo, e eu preciso despertá-lo no meu coração, eu preciso despertá-lo na minha mente, eu preciso despertá-lo na minha vida. Quantos? Eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui para frente, para que a gente junto pudesse fazer uma oração aqui. Venha, vai saindo do teu lugar, vai saindo. Quantos estão se sentindo assim? Pastor, eu sei que Ele existe, mas parece que tudo está parado na minha vida, tudo está silenciado na minha vida, eu estou com medo. Quantos estão com medo? Quantos estão preocupados? Quantos estão se sentindo sozinhos? Quantos estão se sentindo aflitos? Quantos? Vai saindo do seu lugar, vai saindo. Quantos estão com uma situação sem controle? Quantos estão vivendo um momento de susto, de pânico? Quantos estão sendo ameaçados? Quantos estão sendo ali aterrorizados, como pavores noturnos, sendo acordados e despertados de madrugada, não podendo dormir, não podendo descansar? Quantos estão perdendo o apetite? Quantos estão sem o gosto de poder realmente viver uma vida maravilhosa? Quantos vão saindo do seu lugar? Eu sei que não são poucos, eu sei que são muitos, eu sei que nessa hora talvez um pouco de timidez, mas aí é você que precisa vencer a sua timidez, e você precisa se expor, porque a exposição não é para que você seja diminuído, muito pelo contrário, é para que lhe seja acrescentado nesta noite. Se você se esconder, a obra do Senhor não se completa na sua vida, mas se você subir na árvore, Jesus vai dizer para você: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos cantar esse hino, e eu vou estar aqui em oração, pedindo para que o Espírito Santo possa tocar você, e mexer com você, e aos poucos vir trazendo você para o altar, para que você possa ser nesta noite fortalecido, nesta noite amparado, para você poder sair daqui dizendo: a minha luta é grande, o meu problema é enorme, mas o meu Deus está vivo, o meu Deus está vivo. Aleluia. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Aleluia.